tenho uma barra muito fininha, como se fosse um fio, cujo comprimento é L e a carga total é Q. E eu quero calcular o campo elétrico num ponto aqui que fica sobre o eixo de simetria aqui, um eixo que passa exatamente no centro da barra. Eu vou somar as contribuições dos campos produzidos por elementos de carga infinitesimais que ficam ao longo de toda a barra. Então eu estou ilustrando um deles aqui para avaliar como que eu vou calcular a contribuição de um e, sabendo isso, eu posso integrar para obter a contribuição total. Esse elemento de carga produz um campo aqui que eu vou chamar de DE. Eu quero integrar esse campo para obter o campo total. Inicialmente eu não sei o que fazer, não tem uma fórmula para fazer isso. Eu preciso expressar o DE de algum jeito que me permita fazer essa integral. Inicialmente eu não sei nem quais os limites de integração sobre a barra que eu vou usar, mas eu sei que essa soma precisa ser completada sobre a barra inteira. Usando essa ilustração, que é uma ampliação desse ponto aqui, a gente vê que o DE pode ser decomposto em duas componentes. Uma é vertical e tem módulo DE seno de θ, onde θ é esse ângulo, e a outra horizontal, que tem módulo DE cosseno de θ. Para cada elemento de carga do lado de cima da linha, que produz um campo para baixo, existe um outro elemento posicionado na mesma distância aqui desse ponto central, produzindo um campo aqui para cima. O que acontece é que esse campo tem também uma componente vertical que anula a componente vertical do outro que é produzido simetricamente pelo elemento dq. Portanto, por simetria, a gente sabe que só a componente horizontal, que tem esse módulo aqui, é que vai contribuir para a integração. Claro, o campo produzido por um elemento aqui tem componentes vertical e horizontal, mas por causa da simetria, exatamente porque essa linha passa bem no centro da barra, quando eu somar todas as contribuições, só vai sobrar a contribuição horizontal. E eu posso então usar a seguinte igualdade, onde agora eu tenho um versor x que está ao longo da direção horizontal. É importante lembrar que DE é diferente de DE cosseno θ ao longo de x, apesar da igualdade das integrais. O DE ele tem componente vertical e horizontal, o que não acontece com essa parte aqui da desigualdade, que tem apenas componente horizontal. O argumento que eu fiz implica em que quando eu integrar, porque eu estou num ponto de extrema simetria que me favorece, eu sei que as componentes verticais se anulam, então a igualdade passa a valer. Essa igualdade só vale para a soma já feita, não para os elementos individuais da soma, cada um deles. Usando a lei de Coulomb, o módulo do campo nesse ponto aqui é a constante 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Esse valor é que é exatamente a distância do ponto até a carga que produz o campo. Usando a informação de que a carga se distribui de modo homogêneo pela barra, o elemento dq está para o comprimento dz, assim como q está para o comprimento total da barra. dz é a variação de comprimento ao longo da barra. Eu estou chamando de z a variável que mede a distância da origem, que eu agora vou colocar aqui bem no centro da barra, o zero aqui, até uma posição z, que pode ser tanto negativa, até menos L sobre 2, quanto positiva, até L sobre 2 para cobrir a barra inteira. Então, a carga contida num pedacinho aqui, bem pequenininho de comprimento dz, está na mesma proporção que a carga total está para o comprimento da barra. E desse modo, o dq pode ser expresso como uma densidade linear vezes a variação infinitesimal de um comprimento, que é uma quantidade que vai nos auxiliar a completar a integral. Avaliando também a geometria, a gente vê que o quadrado do r, que é o que aparece aqui, é a soma dos quadrados do x e do z, porque esse triângulo aqui é retângulo. Você pode seguir, lembrando que o x é constante, porque é essa distância aqui até a barra, e substituir aqui agora essa função de z. O dq tem o dz aqui, para você fazer uma integral. Você vai ter que considerar que o cosseno de θ também varia com o z, também é uma função de z, e você vai acabar conseguindo fazer essa integral. No entanto, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, que é uma coisa que cada um tem que aprender a fazer do seu próprio jeito, mas eu vou ilustrar aqui um jeito que vai encurtar o caminho até o resultado final.
Eu noto que o que eu quero mesmo é o que está dentro aqui desse integrando. O X, chapéu, é apenas um versor que indica a direção horizontal em um sentido, e o integrando é essa parte aqui que eu estou reproduzindo aqui. Nesse caso, eu já substituí o dq, dado por essa expressão dentro do retângulo, e sobrou aqui uma parte que eu vou avaliar de acordo com a geometria. Observe que aqui nesse triângulo retângulo, o R é a hipotenusa, o X é o cateto adjacente ao ângulo θ e o Z é o cateto oposto, portanto valem essas expressões. Z dividido por X aqui nesse triângulo é a tangente do ângulo θ, que é o mesmo que está aqui em oposição, e R cosseno de θ é o X. Você conclui que o dz é dado por essa expressão, enquanto que essa outra expressão aqui implica que 1 sobre r ao quadrado tem esse valor aqui. Se você agora quiser saber quanto que vale dz sobre r ao quadrado aqui, basta você multiplicar os dois lados esquerdos, o que dá esse resultado aqui. É uma expressão relativamente simples, que agora eu vou substituir aqui. Veja que essa expressão já está pronta para integração, porque o x, sendo apenas a distância desse ponto até o centro da barra, não depende de θ. O L é o comprimento da barra, também não depende de θ. Q é a carga total da barra e 1 sobre 4πε0, uma constante de proporcionalidade. Portanto, você tem cosseno de θ dθ prontinho para ser integrado. θ0 é um valor real positivo que corresponde ao ângulo máximo de abertura θ no extremo da barra. Este ângulo tem um seno conhecido, portanto vamos fazer primeiro a integral para depois avaliar qual que é o seno de θ0. Olhando novamente para a geometria, a gente vê que θ0 é quando a carga infinitesimal está aqui nesse extremo da barra e, portanto, o seno vai ser L sobre 2 dividido pelo R correspondente. Combinando os resultados, a gente obtém finalmente o campo elétrico. Se eu fizer o X muito grande, ou seja, se eu me afastar bastante da barra, é como se a barra ficasse cada vez menor e me parecesse mais uma carga pontual. Vamos ver se esse resultado expressa isso. Realmente, se eu colocar o X muito grande, eu posso desprezar o L sobre 2 aqui, que está elevado ao quadrado nessa expressão, e ficar só com raiz de x ao quadrado aqui. Portanto, eu vou obter x aqui, multiplicando esse x, vai resultar um x ao quadrado do denominador, e isso está de acordo com o campo de uma carga pontual colocada bem na origem, uma carga Q, cujo campo vai ser Q sobre 4πε0, 1 sobre x ao quadrado, que é a distância ao quadrado, ao longo do x, que aponta da esquerda para a direita. O que acontece quando o comprimento da barra vai para o infinito? Nesse caso, sua primeira tendência é avaliar esse limite aqui, jogando o L para o infinito e notando que isso aqui vai a zero, o que poderia, se você não for muito atento, induzir você a pensar que o campo vai para zero. Mas isso está errado, porque quando eu faço L cada vez maior, a carga também cresce junto, uma vez que a barra está homogeneamente carregada. Isso aqui é a carga total da barra no comprimento L. Então é conveniente para nós expressarmos esse resultado em termos da densidade linear que aparece aí agora definida. Ela é uma densidade linear de carga, independente do comprimento da barra. Cada vez que eu faço a barra maior, a carga também é maior, de maneira que a densidade é a mesma. Nesse caso, para fazer aparecer a densidade aqui em cima, onde só tinha uma carga Q, eu tive que dividir por L e multiplicar por L a expressão inteira. E agora, esse limite aqui, sendo o lambda, que é a densidade linear constante, não varia com L, é bem definido, porque se eu colocar o L para infinito, eu posso desprezar o x ao quadrado, eu fico com uma raiz quadrada de L ao quadrado sobre 4, o L cancela, porque eu tiro a raiz quadrada, sobra um 2 aqui em cima, e a expressão resultante é essa aí que a gente está vendo para o L muito grande, ou melhor ainda, para o L tendendo ao infinito. Esse campo elétrico cai com a distância até a barra, que é x, e o potencial que está associado a esse campo elétrico é um potencial logarítmico. Ele tem uma função que é o logaritmo de x, como a gente vai ver quando a gente tratar dos potenciais eletromagnéticos.
Vamos ilustrar o caso de um anel muito fino, com carga Q, raio R, para o qual queremos calcular o campo elétrico num ponto sobre o eixo de simetria a uma distância x do seu centro. Esse problema tem uma geometria muito parecida com o problema que nós tratamos anteriormente da barra delgada. Nesse caso, os 3 comprimentos aqui são constantes ao longo do perímetro do anel. Isso é uma diferença importante, como a gente vai ver. Pela mesma razão de antes, apenas as componentes ao longo do eixo de simetria vão contribuir para a integral. A gente tem para cada elemento de carga dq que está aqui desse lado do anel, a gente tem um outro em oposição, também infinitesimal, que vai contribuir uma componente transversa ao eixo que anula a do seu oponente. No caso dessa ilustração aqui, essa componente está ao longo da vertical. Justamente porque esses 3 comprimentos são os mesmos, quando você gira esse triângulo no entorno do comprimento do anel, tanto x quanto o r serão constantes e o cosseno de θ é constante. O r também é constante aqui. Portanto, a gente pode retirar da integral os termos que dependem de r e também o cosseno de θ, que é uma quantidade fixa no triângulo que não varia ao longo da integração. Fazendo isso, a gente vê que sobra apenas uma integração sobre dq, que vai dar simplesmente a carga total do anel. Agora eu substituo o cosseno de θ por x dividido por r e o r pela sua relação com x ao quadrado e e ao quadrado, obtendo finalmente o resultado para o campo elétrico. Para mostrar que a gente não precisa usar o conceito de integração desenvolvido nos últimos séculos para completar esse problema, vamos começar imaginando apenas a circunferência onde antes estava o anel, mas sem o anel agora, com 2 cargas apenas em oposição. Pela mesma razão que a gente argumentou que a componente transversa ao eixo de simetria se cancelava quando somávamos todos os campos, vamos ter aqui também que elas se cancelam, porque para 2 cargas idênticas, você vê que as componentes transversas ao eixo de simetria também vão se cancelar, enquanto que as que estão ao longo do eixo de simetria vão contribuir 2 vezes. Então você tem 2 vezes o módulo do campo projetado ao longo pelo cosseno da direção do eixo de simetria. Substituindo o cosseno de θ pelo x dividido pelo rzinho, que é o cateto adjacente pela hipotenusa aqui nessa geometria, e também o rzinho por raiz de x ao quadrado mais rzão ao quadrado, a gente obtém o resultado que está aqui, que lembra já um pouquinho o resultado do anel circular, com a diferença que aqui eu tenho 2Q, que é a carga do novo sistema de 2 cargas, é a carga total ainda, similarmente ao que aconteceu com o caso do anel. Para notar que esse resultado vai levar ao resultado do anel, a gente simplesmente observa que a gente pode adicionar um outro par de cargas aqui, simetricamente, e, claro, os argumentos de anulação da componente transversa ao eixo de simetria ainda vão valer, portanto eu vou ter um resultado que vai ser a soma de todos os 4 campos das 4 cargas, anulando as componentes transversas e dando agora 4Q vezes o restante. E se você quiser prosseguir agora preenchendo com pares de cargas adicionais, esse anel, um par extra vai agora levar a carga total a 6Q, eventualmente você pode imaginar que você vai preencher o anel e o que vai aparecer aqui em cima no numerador, que é a única coisa que vai se modificando com esse processo de enchimento, vai ser a carga total do anel circular. Portanto, foi possível obter o processo de limite, né, sem fazer a integral, ainda que isso seja talvez, em termos de linguagem, algo que possa ser discutido, uma vez que essa soma de infinitas cargas, que tem que ser cada vez menores para que o resultado convirja para uma carga finita, é nada mais, nada menos do que um processo de integração disfarçado. Vamos resolver mais esse exemplo do disco plano com carga uniformemente distribuída, porque esse problema pode ser resolvido usando o anel que a gente acabou de resolver. A ideia aqui é somar a contribuição de vários anéis concêntricos, que a gente vê olhando de cima aqui, com uma espessura infinitesimal dr. Se a gente conseguir escrever o campo de cada um desses anéis,
a gente pode integrar a contribuição isolada de cada um deles. A contribuição de um único anel para o campo foi calculada anteriormente para um anel, dada por essa expressão aqui, onde agora a carga do anel é uma carga infinitesimal, já que o anel é um anel interior aqui ao disco, que tem espessura dr, infinitesimal. Portanto, esse problema consiste em determinar qual a carga dq que está dentro do anelzinho de raio Rzinho. Se a gente sabe que a carga total é Q e ela está uniformemente distribuída sobre o disco, então a gente pode dizer que a carga total do disco está para a área do disco, assim como a carga desse anel interior está para a sua área infinitesimal. Se você não entendeu muito bem o valor da área do anel de espessura muito pequena, você pode fazer o seguinte: você pega a área de raio exterior R mais ΔR, que é essa circunferência exterior aqui, portanto forma um disco de raio maior com a área π vezes R mais ΔR ao quadrado. Subtrai a área de dentro, que é π vezes R ao quadrado. Isso vai te dar a área da região achurada. Desenvolve esse quadrado. Você vai ver que o primeiro termo aqui, que é πr ao quadrado, vai cancelar esse. Vão sobrar dois termos. Esse é o valor da área de um anel de espessura finita, com a espessura sendo ΔR aqui. Quando você faz o ΔR ir para zero, no limite, em que ele é arbitrariamente pequeno, esse aqui é arbitrariamente maior que esse, a gente pode desprezar essa contribuição. Portanto, a área diferencial ds é dada por essa expressão aqui. Substituindo aqui, então, o dq dado por essa relação, a gente fica com a contribuição de um anel infinitesimal, já com a parte direcional e do sentido, e a gente nota que ao integrar o elemento de campo elétrico, vamos ter que fazer uma integral sobre a variável raio, que vai de zero até o raio grande do disco. Isso vai te levar ao resultado. Essa integral ela é bastante simples de ser feita, porque aqui em cima você já nota que você tem a diferencial do próprio r ao quadrado, a menos de um fator 2. Você vai notar que é apenas uma integral de potência negativa, que é bem simples de ser feita. Só para ajudar um pouquinho, eu escrevi ela aqui embaixo. Olhando para ela, a gente já pode ver que aqui o y eu chamei de r ao quadrado. Essa integral aqui, você mudou o limite, claro, né, para de 0 até y final. Então você tem que colocar o r ao quadrado aqui também. E essa integral, você pode fazer assim, ó. O x é uma constante, então isso aqui é d de x ao quadrado mais y. Então você tem d parênteses sobre parênteses a 3 meios que você sabe fazer. Aqui você precisa mudar o limite também, né? Porque aí o parênteses vai do valor inicial até o valor final. Completando a integral, você obtém o resultado aqui. E eu vou deixar como exercício para você determinar esses limites aqui. O primeiro limite é quando eu me afasto do disco, vou para longe dele e começo a observar que o disco se comporta como se fosse uma carga pontual, o que se confirma no limite matemático aqui. Para completar esse limite, você precisa expandir o inverso de raiz quadrada de x2 mais r2 em potências de r, já que o x fica muito maior que r. O outro limite é quando r grande vai para infinito e você transforma o disco em um plano carregado de forma homogênea. Nesse caso, você mostra que esse limite vai tender à densidade superficial de carga, que eu chamei de lambda, é a carga dividida pela área, e esse fator 2ε0 aqui no denominador. Esse limite corresponde ao campo elétrico produzido por um plano infinito carregado com densidade superficial de carga e a uma distância x.